Bom dia, sexto ano. Hoje já dia 18 de março, vamos iniciar nossa aula de língua portuguesa. Hoje, como combinamos, a gente vai trabalhar atividades na nossa gramática e também no nosso livro Gêneros, Análise e Leitura. Bem, nós vamos hoje falar sobre o português brasileiro, língua falada e escrita. E também teremos um texto, A Formiga e a Pomba, lá no livro Gêneros, Leitura e Análise. Na sua gramática, o conteúdo de hoje, o português brasileiro. Bom, se os indígenas viviam aqui antes dos portugueses, uma ideia é porque eles não descobriram o Brasil primeiro, A gente vê aí que a nossa história, ela tem alguns temas, que a gente precisa refletir. Mas importante notar que a língua brasileira, ela é chamada língua portuguesa. Os falantes brasileiros, eles falam a língua portuguesa. E essa língua foi trazida para o Brasil há mais de 500 anos. Veio com os colonizadores portugueses e inúmeros povos que já viviam aqui, falando aproximadamente 300 línguas. Olha quanta coisa! Então, tamanha foi a influência, que nós sofremos, porque haviam diversas tribos. Havia um número grande de indígenas e, além dos portugueses, outros povos, como nós sabemos, eles também estiveram aqui nesse período, chamado período de colonização, período do descobrimento do Brasil. Então, tudo isso influenciou, e foi o que fez com que a nossa língua portuguesa fosse uma língua diferenciada da língua portuguesa falada em outros países. Embora esse fato, tenha entrado para a história como descobrimento do Brasil, e inúmeros povos já viviam aqui falando, todas essas línguas, as terras brasileiras passaram a ser de domínio português. Então aqui, essas terras eram, no entendimento dos portugueses, terras de pouco valor, porque, na verdade, eles tinham bastante interesse em manter relações com as Índias, devido a produtos, especiarias. Então, devido a eles realmente quererem, a partir dos seus interesses, começarem a tirar proveito também aqui de nossas terras. Mas acontece que, para os portugueses, o Brasil não era um país interessante, um local interessante, porque era bem diferente, era um lugar muito diferente, por não haver ainda certo desenvolvimento, que eles já possuíam. Aqui, na verdade, ainda não havia, a vida social. Então, no entendimento dos portugueses, aqui era um lugar, quase que fim de mundo, onde ninguém queria vir. E aí, então, por conta dessa realidade, os portugueses trouxeram para irem habitando aqui o Brasil as pessoas que eram excluídas, os baixos funcionários, portugueses, aqueles que eram aventureiros, as pessoas que eram degradadas. Os degradados eram aquelas pessoas que se tornaram desprezíveis. Então, essas pessoas eram trazidas para o Brasil. Homens de pouca ou nenhuma escolaridade, e também, com o passar do tempo, eles trouxeram milhões de africanos que foram destinados ao trabalho escravo aqui no Brasil. E aí, do contato
entre várias nações é que nasceu o português brasileiro. E aí a gente vê que temos, né, uma mistura, nós somos realmente uma miscigenação. E assim como a gente tem essa mistura, né, na nossa cor, no nosso jeito de ser, na nossa cultura, temos essa mistura também na nossa forma de falar, no nosso português, chamado, né, o português brasileiro. E aí, gente, como essa grande parte da população que veio para cá eram pessoas desvalorizadas socialmente, quer dizer, o que acontecia na realidade era que a forma, né, como eles falavam, também era uma forma desvalorizada. Simplesmente era uma língua, né, que era desprestigiada do português, que era o falado nas classes mais prestigiadas, as classes mais ricas. Em relação a essas classes, o modo de falar do povo que veio para cá era um falar desprestigiado, porque era aquela forma utilizada entre as pessoas mais simples. E aí então a realidade é que, né, devido a essa grande variação, essas várias nações, né, principalmente africanos, indígenas, portugueses, né, vieram também alguns alemães, italianos. Então, de toda essa mistura é que nasceu o português brasileiro. E essa língua é bastante diferente daquela falada em Portugal, né, e também nos demais países que foram colonizados pelos portugueses. Isso acontece, né, por causa realmente da realidade do povo. A nossa língua é uma língua viva, assim como a língua de todo o povo. E aí, sendo assim, né, as diferenças entre a nossa língua e as outras línguas, né, também faladas, chamadas portuguesas em outros países, elas são principalmente fruto da vivência de cada um, da cultura de cada um. Então, são bem evidentes nessas diferenças, principalmente na fala. Por exemplo, nós temos até certa dificuldade em entender o modo de falar dos portugueses europeus. Eles falam a língua portuguesa, né, mas às vezes para nós compreendermos é até um pouco difícil. Se não, eles não pausarem bastante, a gente nem consegue compreender, embora também seja língua portuguesa. E aí na página 30 da sua gramática você pode ver alguns exemplos. Por exemplo, as sequências ei e ai muitas vezes são reduzidas a e e a, aqui, né, na nossa forma de falar. E aí, por exemplo, na palavra beijo, cheiro, né, geralmente esse i, ele não fica basicamente pronunciado. Parece até que nós dizemos beijo, cheiro, né? Assim como as palavras caixa, baixo. Esse som também do i praticamente não é pronunciado. E aí parece que nós falamos caixa, baixo. Também o som representado pela letra R no final das palavras, né? Ele é basicamente apagado. Por exemplo, né, nas palavras cantar, vender, sair, amor, né? Esse R final a gente praticamente não pronuncia. E aí parece que ele nem existe. Cantar, vender, sair. Então é uma característica bem brasileira do português falado aqui no nosso país. E aí, gente, não somente, né, a nossa fala, mas o nosso vocabulário e também a nossa gramática são diferentes em bastantes coisas. Por exemplo, aí diz que um goleiro, né, lá em Portugal é chamado guardador de redes.
o telefone celular, telemóvel. Aqui uma expressão mais comum seria em nossa língua: ela está estudando. Já essa mesma frase seria representada por eles de uma forma bem diferente: ela está a estudar. Lá em Portugal se diz de forma bem natural: dar-te-ei um beijo. Olha, quando nós aqui brasileiros ouvimos falar dessa forma, dar-te-ei um beijo. Nós aqui costumamos falar: vou te dar um beijo. Então, gramaticalmente, existe também no nosso vocabulário bastante diferença, um português diferenciado, porque sofre a influência de toda uma realidade. E aí é importante a gente observar o seguinte: nós temos também a diferença entre língua falada e língua escrita. A linguagem verbal, que é utilizando palavras, pode ser falada ou escrita. Logicamente, a fala surge primeiro que a escrita, que é uma consequência das necessidades comunicativas. Isso aqui está afirmando o seguinte: a nossa comunicação, ela inicialmente vem através da nossa fala. Sabemos que nem todo povo tem uma forma escrita de comunicação. Isso acontece desde a pré-história. O homem primitivo possuía uma forma de expressão artística essencialmente simbólica, a chamada arte rupestre. Essa forma de expressão é chamada pictográfica. E aí, então, gente, essa forma, para muitos estudiosos, essa forma com algumas pinturas feitas nas paredes das cavernas constituem realmente as primeiras formas de escrita. Então, por essa razão, essa forma de expressão, que vem lá do latim, quer dizer pictor, representa pintura, mais grafia, que representa a escrita. E aí, então, gente, ao longo de milhares de anos, essa chamada escrita pictográfica foi se aperfeiçoando e, aos poucos, deixou de utilizar apenas rabiscos e passou a combinar figuras que representassem ideias. E essa evolução levou a pictografia à escrita chamada escrita ideográfica. Então, as letras que utilizamos hoje vêm dessa escrita, dessa evolução. E aí, então, na sua gramática, nós vamos hoje finalizando aqui esse estudo. Então, você vai parar aí nessa página, a página 31, a gente vai dar sequência a ela na próxima aula que a gente estiver, trabalhando com a gramática. E você vai fazer apenas as atividades nas páginas 39 e 40. Aqui é a correção das atividades anteriores, aí na gramática, páginas 24 a 27, relativas ao nosso estudo sobre fonema e letra, e também sobre as classificações dos fonemas. Classificamos os fonemas em vogais, consoantes, observamos que as vogais podem ser nasais. Então, faça toda essa correção com bastante atenção. Observando, gente, nós temos os sons vocálicos, os sons consonantais. Sabemos que, na verdade, as letras, as palavras, elas tentam imitar os sons. É uma tentativa, nem sempre conseguimos imitar exatamente, através da escrita, todos os sons que nós emitimos. Aqui na questão, B, era para você fazer essa observação
e essa afirmação também. A atividade 5 será uma resposta pessoal e aí você deveria anotar palavras escritas com as letras K, W e Y, letras que foram acrescentadas ao nosso alfabeto. Então, aí, resposta pessoal. Já a questão número 6, na letra A, você deveria anotar aí no seu caderno todas as palavras que estavam empregadas na fábula. O cão e o pedaço de carne. Então, todas aqui anotadas, né? Faça a correção com bastante atenção. Na sua segunda lista, você deveria registrar o máximo de palavras que conseguir assistindo a 5 minutos de um telejornal de grande audiência no país. E aí, a seguir, você deveria responder a essas questões, evidenciadas aqui nas letras A e B. Na questão seguinte, a questão número 7, eram apenas questionamentos, né? Será que todas as palavras anotadas nas duas tarefas deverão aparecer no dicionário? Né? E aí a gente observa que não. Algumas palavras elas servem mesmo para fazer a ligação, né? No momento de estarmos ali produzindo um texto, uma frase. Então, elas não vão aparecer em um dicionário, né? Como as palavras na, a palavra que. Algumas palavras, realmente, elas vão servir de ligação entre uma palavra e outra que vai estar ali com seu sentido no dicionário. Aqui, observação mais detalhada, né? Sobre a estrutura de um dicionário. Então, faça toda a sua correção com bastante atenção. Aqui a gente tem o texto, a formiga e a pomba. E é uma leitura bastante curta, eu não vou ler hoje para você não, mas faça a leitura e todas as atividades, lembrando que esse texto é uma fábula, trata-se de uma fábula, né? E as fábulas, elas são histórias curtas, geralmente com atribuição de atitudes humanas a animais, presença de uma conclusão moral. Então, faça todas as tarefas com atenção e leia essa história, é bem bacana. Aí nós temos toda a correção da atividade anterior. Texto, o leão e o mosquito. Tá? Espero que você tenha feito, né, todas as questões, todas as tarefas com bastante atenção, que tenha gostado bastante do texto, que tenha curtido. E aí a gente vai finalizando essa nossa hora da correção. Um beijão para você e um ótimo final de semana.